Boa noite a todos, todas, que a graça do nosso Senhor Jesus continue conosco, amém? Quero saudar você que nos visita, seja muito bem-vindo, bem-vinda, você que nos acompanha pela internet. Prazer enorme partilhar dessa celebração e, sobretudo, nesse momento em especial, a palavra de Deus com vocês. Nós que amamos a mensagem da cruz e celebramos essa mensagem da cruz e da ressurreição na Páscoa, terminamos a semana passada falando um pouquinho sobre o que acontece depois da ressurreição, no encontro de dois discípulos com Jesus ressurreto. Inclusive os quadros que foram pintados pela Fabi estão ali na recepção, para quem gostar, né, contando justamente, retratando, ilustrando essa história de Jesus com os seus discípulos no caminho de Emaús. E esse mês, pelo menos até o primeiro domingo do mês que vem, primeiro domingo de junho, a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece com esses discípulos que viram o Jesus ressurreto e agora precisam continuar a missão desse Jesus que aparece em vários encontros, ressuscitado para eles, mas depois ascende aos céus, desaparece fisicamente e entrega uma missão que não é feita somente pelos discípulos e discípulas, mas juntamente com o poder do seu Espírito, porque Jesus disse que eles não ficariam sozinhas ou sozinhos. Então a gente vai começar uma série de reflexões em alguns textos do livro de Atos dos Apóstolos, que conta essa continuação sobre a missão de Jesus agora com responsabilidade pelos discípulos e discípulas de Jesus, que conta como que essa igreja se formou, e essa reflexão vem justamente para a gente hoje, para significar, ressignificar, dar sentido para a nossa caminhada comunitária. Por que nós nos reunimos aqui? Por que nós somos igreja de Jesus? O que isso significa? O que isso tem a ver com a nossa identidade de seguidor e seguidora de Jesus? E não é só para a gente. É uma resposta para talvez você que não seja seguidor ou seguidora de Jesus, que se pergunte, por que eles vão para a igreja? Por que eles, de fato, fazem isso toda semana, se encontram, né, criaram uma comunidade e professam o nome desse Jesus? Então, para começar essa série de reflexão, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Não é cronológico, tá, o que a gente vai fazer, então lá no capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Eu quero convidar você a ler a partir do verso 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, vamos ler a partir do verso 7. Diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 20, a partir do verso 7. Não foi isso. Mas diz assim, a partir do verso 7. No primeiro dia da semana, reunimo-nos para partir o pão. Esse é o Lucas, o autor do Evangelho, dizendo, nós nos reunimos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Eu já sei que esse texto vai jogar contra mim aqui, mas havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer, que foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de te louvarmos
de estarmos reunidos partilhando a nossa fé com os nossos irmãos e irmãs, porque sabemos que é um enorme privilégio, e de meditarmos juntos na sua palavra, a palavra que o Senhor tem para cada uma e cada um aqui, a palavra que o Senhor tem para a sua igreja, a palavra que você tem para todos aqueles que estão com os ouvidos e os corações abertos para serem transformados por ela no poder do seu Espírito, e nós te agradecemos por isso, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos. Não sei se você sabe, como eu disse, é um livro muito importante para a gente entender a história dos seguidores de Jesus, das seguidoras de Jesus, lá nos seus primórdios. Nos evangelhos, nós temos os feitos de Jesus, nós temos testemunhos sobre as ações de Jesus, o que Jesus fez, o que ele falou, para onde ele apontou, como Jesus selecionou ou chamou os seus discípulos, como ele encontrou outros discípulos e discípulas no caminho, como Jesus empoderou essa gente, para eles perceberem que eles poderiam ser capazes de serem transformados e talvez de fazer, inclusive, ou continuar fazendo aquilo que Jesus iniciou os próprios feitos de Jesus. Tudo isso está nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas no livro de Atos, a gente tem um registro da continuação, da continuidade dessa missão, agora sem a presença física de Jesus, no nosso Mestre e Senhor. Antes de deixar a sua família, os seus discípulos, as suas discípulas, Jesus lhes disse que seria inclusive vantajoso que ele fosse agora para o Pai, que ele partisse, porque eles então poderiam receber o Santo Espírito. E o início da igreja começa então com essa retirada, com esse distanciamento entre Deus e o ser humano, como um pai, sabe, que precisa dar espaço para o filho crescer, se emancipar, voar, né? E em Atos começa então esse encontro, o livro de Atos começa justamente com esse encontro de despedida, essa reunião para uma separação entre Jesus e os seus discípulos. Começa com Jesus conversando com os seus seguidores, com as suas seguidoras, que agora já era um grupo muito maior daquele que a gente viu nos evangelhos, e que aparecia agora para Jesus como pessoas que seriam emancipadas para formarem uma comunidade, e essa comunidade seria então responsável pela continuidade da missão que Jesus inaugurou. Os discípulos recebem o Espírito Santo. Em Atos 2, eles estão trancados, são chamados para fora, aí o sentido da palavra eclesias, chamados para fora, e recebem o Espírito Santo, se levantam e vão pregar o Evangelho e ser testemunhas dos feitos de Jesus. Por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo, né, para a minha fala de hoje à noite? Porque eu particularmente gosto de pensar no livro de Atos como esse livro que retrata a experiência, um experimento da comunidade cristã. Porque ele é, num certo sentido, esse livro, um livro que fala sobre a experiência dos seguidores e das seguidoras de Jesus que vão adiante, seguindo e cumprindo a missão do seu mestre. É tipo assim, até aqui Jesus garantiu. Agora que ele não está mais, vamos ver se a gente dá conta do recado. Lógico, com o impulso, a força do Espírito Santo, mas agora é com a gente. E tendo esse plano de fundo para a nossa reflexão, Atos como um experimento da comunidade dos discípulos de Jesus, a gente precisa entender se esses homens e mulheres que aprenderam com Jesus conseguiram cumprir a missão e como que eles cumpriram a missão deles nos dias deles. Porque a pergunta que me ocorre quando eu leio esse livro e comparo com os nossos dias de hoje, sobre a nossa caminhada de igreja, é justamente como a gente pode identificar se uma comunidade que diz seguir a Jesus, qualquer que seja, não somente a nossa, qualquer que seja, é uma comunidade que dá continuação de fato à missão de Jesus. Eu não sei se vocês já ouviram uma história
de uma igreja que era a igreja referência na cidade. Os irmãos, eles tinham uma celebração e um momento de adoração assim autêntico e totalmente lindo. Eles tinham o coração generoso, contribuíam com as coisas, faziam boas obras, compartilhavam, tinham generosidade. Eles eram pessoas moralmente retocáveis nas suas profissões e nas suas casas, e era uma igreja referência. Então, chega uma pessoa bem diferente deles, com uma outra cor de pele, um estrangeiro que estava ilegal no país, e chega até o pastor, procurando uma igreja para achar irmãos e irmãs, e fala que queria frequentar aquela igreja. O pastor fala para ele: olha, eu não sei se você vai ser bem-vindo aqui, eu não sei se é o contexto da comunidade aqui para você. Por que você não faz o seguinte? Vai para sua casa e ora, e pergunta para Deus sobre a comunidade certa que você deve frequentar. E essa pessoa vai, depois de algumas semanas volta para um pastor, o que é um espanto para ele. E o pastor logo pergunta: Deus, você perguntou para Deus qual comunidade você deve frequentar? Ele falou: perguntei. O que Deus te respondeu? Ele respondeu que não sabe se essa é a comunidade certa, porque ele disse que até ele mesmo está tentando há muito tempo entrar nessa comunidade e não consegue. Então veja, é uma história que fala para a gente que a gente pode ter o rito religioso, a gente pode ter cara de igreja, a gente pode ter uma comunhão entre a gente e fazer tudo certinho, ser até um exemplo para a sociedade, mas às vezes não estar em relação com o próprio Deus. Porque a sociologia fala disso, que as instituições, seja ela igreja, seja ela outra coisa, as instituições, elas têm a tendência de, ao longo do tempo, continuarem com as suas tradições e ritos e se esquecerem do impulso original, ou no caso da igreja, do sopro do Espírito, que originou o sentido de ser igreja de fato. Então, diante de tantas coisas, porque eu não estou falando mal da igreja instituição, porque a igreja instituição, ela é necessária para a gente se encontrar, ela é necessária para a gente organizar a nossa missão, ela é necessária para a gente partilhar a fé, a nossa generosidade, para a gente viver a espiritualidade, onde aqui é dito coisas que talvez você não encontra no seu cotidiano, mas nós sabemos que nós estamos vivendo isso. No curso de quarta-feira também, a gente está vendo isso, que esses cristãos, esses discípulos e discípulas de Jesus tiveram muita dificuldade quando eles eram ali seguidores, sem ser reconhecidos como igreja. Havia um contexto de muitas religiões, de muita política, de muita coisa diferente acontecendo. A gente vê isso também no contexto do livro de Atos, a gente vê nas cartas do Novo Testamento, e a gente conhece a história da igreja, como ela teve dificuldade em resistir a tentações, sobretudo tentações de poder, diante de regimes que se declaravam cristãos. Então, a questão para a gente é como ser igreja, permanecendo nessa missão de perdurar, de continuar os atos de Cristo, a quem nós dizemos seguir. Como exercer uma autoridade que seja reconhecida de baixo para cima, em nome daquele que contestou todas as autoridades do seu tempo, Jesus. Jesus sempre disse que o maior é aquele que serve, que o humilde é o pequeno. Relendo a história, nós sabemos que ninguém é poupado. Eu não estou falando aqui de uma denominação específica, porque a gente conhece histórias em todas as denominações de pessoas de fé que se tornaram pessoas de aparato, pessoas de sucesso reconhecidas. Então, eu leio esse livro de Atos sempre com essa pergunta, sabe, quase que no fundo da minha consciência, do meu ser, assim, como é que eu posso identificar se eu, como cristã, ou se nós, como igreja, desse lugar pastoral que eu falo,
se nós estamos perpetuando de fato a missão de Jesus. Essa é uma grande questão para a gente. Ou se nós não estamos, acaso, cometendo uma digressão, sabe? Voltando, seguindo um outro caminho que pode ser muito bacana, um caminho que pode ser muito efusivo, um caminho que pode ser muito legal, mas que se distancia do caminho e da jornada que Jesus propõe para a gente. A igreja, no seu conceito protestante, ela não salva. A igreja, ela não é aquela que te entrega a salvação, ela não é a intermediadora entre você e Deus. Ela tem um aspecto frágil já. Justamente por ser frágil, a gente precisa entender e tomar cuidado para identificar aquilo que nós estamos fazendo, ou identificar aquilo que nós estamos fazendo de fato, para reproduzir em nossos atos aquilo que é essencial nos atos do nosso Mestre, de Jesus. Porque esse é o nosso chamado. O sentido da gente ser igreja é justamente perpetuar os atos de Jesus sob o poder do Espírito. E esse trechinho desse texto que nós lemos de Atos é um trecho um pouco angustiante, né? Um texto difícil até, porque não angustiante para alguns pastores, né? Porque se a gente pensa que a gente fala muito e tem gente que dorme aqui, já tem gente quase dormindo aqui no culto, né? Cuidado, hein, para não cair. A gente pensa que se Paulo, que era Paulo, o rapaz dormiu na pregação dele, até morreu, né? Tá tudo bem, né? Para a gente, as pessoas dormirem. Mas é angustiante, porque pode ser lido em outras perspectivas também, não só na perspectiva da morte desse rapaz chamado Eutico, mas pode ser angustiante porque ele apresenta algumas características de uma igreja que talvez a gente esteja ou não cumprindo, né? Então esse texto aqui, ele tem de fato, ele serve como um termômetro, diante das características que ele apresenta, que mostra a autoridade da igreja, a autoridade no sentido dessa igreja que continua realizando os atos de Jesus com os seus próprios atos. Então, por exemplo, o texto começa dizendo que no primeiro dia da semana os discípulos estavam reunidos para partir o pão. Esse já é um sinal de uma comunidade que é uma comunidade cristã. E por que eu digo isso? Porque uma das principais marcas da comunidade de Cristo é a sua sensibilidade de seguir partindo o pão, que significa seguir em comunhão. Então, quando eu vejo Lucas no texto dizendo, no primeiro dia da semana, os seguidores e as seguidoras de Jesus estavam reunidos para partir o pão, a primeira coisa que me ocorre é essa galera continua realizando aquilo que Jesus realizava. Porque esse partir do pão é muito específico nos atos de Jesus. A gente falou deles, inclusive, né, na semana passada. Como que os discípulos de Emaús reconheceram Jesus? Qual foi o momento? No partir do pão, porque era um ato muito específico de Jesus. Como é que os discípulos que estão lá na pesca miraculosa, na segunda, depois da ressurreição de Jesus, reconhecem Jesus? Jesus está partindo o pão com eles, naquele churrasco maravilhoso, depois da pesca miraculosa, Jesus está lá com eles, justamente partindo o pão. Então, e Jesus também fala pedagogicamente, né, no momento da ceia, onde ele ressignifica isso que a gente vai fazer daqui a pouco, ele parte o pão entre os discípulos, dizendo: esse é meu corpo. Né? Então, quando eu vejo essa ideia do pão sendo repartida, é algo que é muito importante para a gente como comunidade, pelo menos por duas razões para a comunidade cristã. Primeiro, o pão partido sempre nos coloca nesse lugar da gente perceber a importância de se viver em comunhão, de se ter comunhão, de se ter relacionamento. Porque se eu parto o pão com alguém, eu parto o pão com alguém, com uma outra pessoa. Eu não parto o pão sozinho.
O partilhar do pão é sempre com alguém. Então, se eu convido uma pessoa à mesa, se eu convido outras pessoas à mesa para jantar comigo, para almoçar comigo, para tomar café comigo, é para que algo seja construído nessa relação. Você não convida uma pessoa para comer na sua mesa, geralmente não, para tomar café com você, se em primeiro lugar você não quer, de fato, se aproximar dessa pessoa. Você não faz isso. E se a gente convida uma pessoa à mesa para estar com a gente convida com esse propósito de estreitarmos, sabe? De criarmos relacionamento, de estarmos próximos, de falarmos sobre a vida. Isso é importante, de construirmos laços. Isso é importante não porque é importante socialmente, mas para a gente, como cristão, como cristã, faz parte profunda da nossa identidade. Não existe a possibilidade da gente ser cristão ou cristã sem essa consciência da comunidade, de viver em comunidade. Não existe, meu irmão, minha irmã, a possibilidade de você ser um cristão ou uma cristã como uma pessoa que se desconecta dos outros. Não existe. E aí você pode falar, pô, mas a gente não vive a nossa fé individualmente? Eu não posso viver a minha fé individualmente? Pode. Mas a gente precisa separar o segmento de Jesus da experiência de fé, inclusive do salvacionismo. A gente tem uma ideia muito salvacionista, né, da fé de Jesus. Então, Jesus me salva, ok, isso ele faz individualmente. Você não precisa da igreja para isso. Inclusive, para Jesus te salvar, você não precisa. Mas para ser cristão, para ser cristã, seguidor e seguidora de Jesus, você não tem como viver isoladamente. Viver e ser cristão e deixar-se ser transformado nessa jornada, independentemente de ser salvo e ir para o céu, é outra coisa. E não tem como você viver isso de maneira isolada. Não tem. Não existe essa possibilidade. E veja, isso não tem a ver com temperamento, porque de repente você pode ser uma pessoa muito aberta, uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa que faça bons relacionamentos. Eu não estou falando que você que faz bons relacionamentos, encontra muita gente, eu não estou falando que isso é importante. E eu não estou falando também que para você, que é uma pessoa introvertida, uma pessoa que fala, meu nível social esgota rápido, né? Quer dizer, que não consegue se exprimir direito, então prefere ficar sozinha. Assim, eu não estou falando também para você que isso não é importante, que isso é importante, ficar sozinho ou não. Não estou falando disso, na verdade. O que eu estou dizendo é justamente que eu vou relendo essa história aqui, e comparando com os atos de Jesus, é que nessa vida, como cristãos, como cristãs, a gente precisa ter essa sensibilidade de que, independentemente da sua personalidade, nós somos uma fraternidade. Nós somos uma fraternidade. Jesus faz de nós uma fraternidade. E não é sem motivo que o Paulo em Coríntios compara a igreja de Jesus com um corpo, todos juntos, cada um na sua função, cada um na sua especificidade, cada um no seu ritmo, mas com um corpo. Então eles estão lá partindo o pão, por quê? Porque a comunidade cristã tem comunhão. Tem comunhão, é uma fraternidade, porque algumas das quais, né, essa razão de se ter uma comunhão, e é o segundo ponto, porque eu disse que tinha pelo menos 2 pontos, é que a comunhão, ela lança sensibilidade ao nosso coração, ela deixa o nosso coração sensível para perceber que no mundo nós não estamos apenas para suprir as nossas próprias necessidades. Vejam, a falta de comunhão tira a sensibilidade do nosso coração. Ela tira a sensibilidade do nosso coração. Essa semana eu estava falando com uma pessoa e a gente estava falando justamente sobre isso, tem gente que quer viver a fé sozinho, mas é muito difícil, porque vai se tornando uma pessoa não só distante dos outros, mas distante de Deus, vai se tornando insensível para algumas coisas.
Então, se a falta de comunhão tira a sensibilidade do nosso coração, o inverso também é verdade. A comunhão mantém o nosso coração sensível, o nosso coração aberto. Por que eu preciso de gente, pastor André? Por que eu preciso? Porque é só perto de gente que eu tenho o meu coração sensibilizado para as necessidades alheias. É só perto de gente que eu percebo isso. Então vejam, o partir do pão não é trivialidade. É um evento onde a gente se reúne e que tem sempre mesa partilhada. É um evento que não é trivial. Ontem a terceira idade, a melhor idade, estava lá na casa da Adélia e do Messias, não estava? Tinha mesa partilhada. Não é uma trivialidade. Não é uma trivialidade. Esse momento que acontece aqui do lado, com a Ivonete ali, os inimigos do fim, depois de todo o culto aqui de domingo, não é uma trivialidade. Não é só porque a gente é gente descolada, é gente bacana, e a gente fez o evento, tirou a foto, colocou lá o negócio, o evento instagramável, né? Agora tem esse neologismo, né? Instagramável. Colocou lá no Instagram e falou, teve um encontro aqui, etc. Não, essa é a possibilidade da gente encontrar um espaço ou outro, de se encontrar no espaço no qual a gente está desarmado, porque a mesa ela desarma a gente às vezes, né? Ou na maioria das vezes. O almoço que a gente faz todo final de mês aqui, não é só para a campanha da construção. O almoço é justamente para a gente se confraternizar, é um grande ágape, um grande lugar de relacionamento. Claro que também a gente aproveita para fazer a campanha da construção, não é, Ivonete? A gente aproveita, mas o almoço é possível, mas a gente poderia fazer outras coisas. A gente pode fazer outras campanhas. O almoço é a possibilidade da gente estar à mesa, de ter uma cadeira vaga para alguém e a gente falar assim, eu posso me sentar aqui? E de repente se aproximar. Quantas vezes não acontece isso? Gente com quem você não conversava há muito tempo ou que nunca conversou, não é? Então, às vezes, a Ivonete está ali liderando os inimigos do fim, que ficam aqui no culto até 10h30, né? E aí passa a conhecer pessoas, porque você começa a ver que tem pessoas novas sentadas naquela mesa, 2, 3, de repente 10. E é a possibilidade que você tem de uma pessoa que está passando sozinha, você dizer, senta aqui com a gente, tem lugar aqui. Então vejam, esse lugar de partilha do pão, de comunhão, é interessante, porque a história que eu contei no começo, a história com ele, não é só uma irrealidade, ela acontece. Eu não sei se vocês conhecem o Mahatma Gandhi, que é um líder indiano, religioso e político. Se você ler a autobiografia dele, ele diz que em algum momento, enquanto ele estava estudando na África do Sul, a Bíblia começou a fazer muito sentido para ele, inclusive o Sermão do Monte, ao ponto dele querer se tornar cristão. E ele vai até uma igreja na África do Sul, naquela época tinha um apartheid, né? E a porta é fechada. E fala, olha, se você quer frequentar uma igreja cristã, é melhor você procurar uma igreja das pessoas com a sua cor de pele. Né? Uma igreja que fecha a porta para a comunhão, uma igreja que fecha a porta para o partilhar, uma igreja que seleciona pessoas para quem a gente vai partilhar o pão. Talvez não esteja cumprindo com seus atos aquilo que é essencial dos atos de Jesus. Então, partir do pão é uma característica da comunidade cristã, partir o pão, comunhão. E Lucas está dizendo que o povo estava aqui partindo o pão, e aí ele avança e ele traz uma outra marca essencial da igreja cristã, porque ele diz que o povo estava repartindo o pão, e Paulo estava falando com eles. Uma comunidade cristã precisa ter pão partido, mas também precisa ter a palavra partilhada. Também precisa ter a palavra partilhada. Não adianta a gente só partir o pão, porque, como disse o nosso Senhor, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca do nosso Deus, que também nos alimenta. Então, o Paulo está aqui, vejam, como um apóstolo, ele sabe da sua função,
Paulo sabe que o seu papel é ensinar, e a comunidade cristã é necessariamente a comunidade que ensina. É uma comunidade de ensino, não apenas do ensino, mas também do ensino. Às vezes a gente idolatra o ensino, é verdade, e a gente acha que a comunidade em todos os seus ministérios precisam trabalhar o ensino. Não, Jesus não só ensinava, Jesus sentava à mesa e partilhava, Jesus fazia outras coisas que são características de uma comunidade cristã. Mas a igreja também precisa, sim, ensinar a palavra de Deus. Ensinar, como diz o Salmo 78, o que ouvimos e aprendemos, o que contaram os nossos pais, nós não encobriremos, não esconderemos dos nossos filhos. Sabe, isso tem valor para a gente. O ensino é um ritual, é um rito para a gente. Porque a igreja se organiza em ritos. Na verdade, todo grupo social se organiza em ritos. O nosso é um rito religioso. Rito no sentido de que ele é algo que é uma prática da tradição, algo que é continuado e algo que é constante por conta da pedagogia que oferece. Tem como propósito apontar para algumas coisas, ensinar. A gente ensina não somente pelo prazer, sabe, de ensinar, para a gente dizer aqui que a gente tem um espaço de sofisticação intelectual. Não. A gente ensina porque a gente acredita que o ensino da palavra de Deus transforma a vida. Transforma vidas, no plural. A gente ensina porque a gente acredita que ao ensinarmos outras gerações, como aquelas que vieram antes da gente nos ensinaram, nós perpetuamos a missão de Jesus. A gente continua com aquilo que Jesus começou. E assim, palavra anunciada, palavra audível, não é só a pregação do pastor André, a conversa que se tem no PG, são as trocas que se tem no caminho. Quando a gente orienta um ou outro, tenta entender alguma coisa do caminho. E palavra visível, palavra que não se escuta, mas que são gestos, gestos de amor. Nós temos tanto a palavra audível quanto a palavra visível. Essa palavra de Deus, sabe, que atinge os corações, às vezes com um olhar, às vezes com um abraço. Quantas vezes você não conseguiu dizer nada, porque você não tinha nada para dizer para alguém que estava na sua frente sofrendo, mas um olhar, um abraço, um gesto, uma ajuda, serviu como a palavra de Deus para aquela pessoa. Né? Então, foi o próprio Jesus que fez isso. Jesus, ele veio justamente pegando a lei de Moisés e ensinando a sua maneira para que os seus discípulos, na sua vez, a ensinassem também. E a igreja de Jesus é essa comunidade que vai ensinando, que vai aprendendo, que vai ensinando e que vai aprendendo. E assim a gente vai tecendo, costurando as gerações. E chegamos até aqui e vamos continuar, se Deus assim permitir. Mas por quê? Por conta do ensino da palavra de Deus. Eu podia falar aqui, eu estou vendo tem umas tias aqui, tios, pessoas que me ensinaram na caminhada da igreja. Obviamente que eu não vou falar porque pega mal nome, mas eu recebi na minha casa ontem uma pessoa que eu quase perguntei, você se lembra de quantos anos você tinha quando você me dava aula na escolinha lá no berçário, que era lá em cima, atrás do bebedouro? Eu não vou falar o nome, porque eu não quero ser deselegante. Eu estava ali, do lado ontem de pessoas que cumpriram esse papel, de sentar comigo, de conversar comigo, além da minha família. Pessoas da comunidade, que me contaram histórias bíblicas. Eu acho isso, que estavam cuidando de mim numa salinha, contando histórias, ensinando, enquanto meus pais estavam no culto. Igual está acontecendo aqui em paralelo. E eu acho isso muito legal, eu acho isso muito importante. Porque aí você aprende que você ensina, e essa prática do ensino não é só para o seu benefício. Você pratica a palavra de Deus para o benefício do outro. Porque a igreja é essa comunidade que se reúne para ensinar, partilhar o que recebeu. Isso é maravilhoso. A gente ter pessoas no nosso crescimento de fé, independentemente da idade,
que têm convicções, que apresentam Deus para a gente, que contam histórias. Uma dádiva eu poder olhar para pessoas que cumpriram esse papel na minha vida e depois olhar para outras, porque eu já partilhei isso com netos delas também, e falar assim: eu já li a Bíblia com você, eu já orei com você, a gente já conversou de Jesus. Isso é uma dádiva. Isso é uma dádiva, isso é assim que a gente perpetua, é um tipo de eternidade até da nossa presença no mundo. E a igreja precisa fazer isso, porque se um ajuntamento religioso não ensina a palavra de Deus, ele pode ser um ajuntamento religioso, mas não é um ajuntamento religioso cristão, de seguidores de Jesus, porque um ajuntamento de seguidores de Jesus ensina, partilha a palavra. A igreja precisa fazer isso. A gente só precisa ter discernimento, né, do tempo que a gente usa para ensinar. Porque o Paulo pregou aqui até a morte do outro, né? Não a morte dele. Porque, tudo bem, depois ele ressuscitou o cara como se fosse a coisa mais simples, mais comum, né? E depois continuou pregando até a manhã seguinte. Às vezes eu prego 40, 45 minutos e o povo já está assim: ô pastor, falou demais, hein? Não, não é todo mundo. Mas assim, eu preciso falar para vocês, a minha família fala. A minha família fala, manda até mensagem de áudio. Nossa, hoje, hein? Hoje, hein? Então, a liberdade da relação é sempre um problema, né? Às vezes minha esposa olha assim, e aí você vê que eu não estou mais olhando para ela, porque eu quero continuar a pregação, porque eu sei que se eu olhar para ela, ela vai me secar. Assim, então, se eu estiver pregando só para esse lado aqui, vocês já entenderam o que está acontecendo. Mas assim, é igual a história do pastor que eu vi um dia, que foi pregar numa comunidade que ele não conhecia a dinâmica, e aí o culto começava às 19 horas, ele perguntou para o pastor que convidou ele: até que horas eu tenho a palavra? Ele falou: até a hora que você quiser. 8 horas o pessoal levanta e vai embora, mas você pode continuar. Né? Então, o Paulo não tinha essa sensibilidade também, entendeu? O Paulo seguiu pregando, ensinando. Aí o camarada que estava sentado na janela, está errado também, está sentado na janela, mas não sou eu que vou criticar, né? Ele cai, ele dorme durante a pregação, cai e morre. E morre. Que loucura! Isso me faz pensar assim, quando eu estava lendo esse texto e meditando, falei: Deus, ainda bem que último domingo deu tudo certo. E às vezes a gente fica aqui em cima, assim aqui em cima, né? Acaba o domingo, quem trabalha aqui no movimento aqui do culto, sabe? Acabou o culto, a gente olha um para o outro, deu tudo certo, graças a Deus. Ufa, porque a gente fica assim, a gente sente cheiro, emoções, etc., ver se está tudo bem. A gente não fica só aqui no texto ou só no louvor. A gente fica ligado para ver se está tudo bem. Enfim, o camarada morreu. O Paulo vai lá com a autoridade apostólica que tem, se inclina, dá um abraço e fala: gente, está tudo bem, ele está vivo, vamos voltar aqui. Então, a palavra de Deus, né, como se fosse a coisa mais comum. Enfim, mas essa para mim é a terceira marca que o Paulo apresenta aqui. Esse ato não do incidente ou do acidente, mas da reversão do quadro. Para mim é a terceira marca da comunidade cristã. A comunidade cristã, ela é uma reunião onde há o pão partido, onde há a palavra pregada, mas também onde há um milagre testemunhado. Milagre. Jesus fazia milagres. Jesus fez muitos milagres. Que no caso aqui, desse texto, é um milagre que eu nunca vi. Eu só li. Né, mas não é a régua de tudo que a gente pode chamar de milagre, não é verdade? Há esses milagres sobrenaturais que podem ou não acontecer num grande mistério. Há muitas coisas que a gente chama de milagres. E eu não sei muito bem falar sobre isso, porque para mim fica nessa região aqui que a gente não acessa muito, da vontade de Deus. Mas eu acho que a nossa visão de milagre,
evolui com a idade, com as experiências da vida que a gente tem com Deus. Ou precisa evoluir, ou precisaria evoluir. Porque na vida, às vezes, alguns desafios que a gente vive, eles são mais ou menos radicais que outros. E o milagre, nesse caso, é a possibilidade de Deus olhar para a gente e dizer assim, está com dificuldade, não está? Para resolver essa situação? Está difícil? Então eu vou te mandar aqui um sinal, um flash, sabe? Do que você não precisaria ver, mas que no caso agora você precisa ver para entender que eu já estou fazendo a coisa aqui, que eu não te abandonei, que eu estou continuando inclusive com você. E aí você percebe e acontece um milagre. Não como uma coisa mágica somente, não somente como sobrenatural, mas algo que pode te restaurar, algo que pode te colocar de novo no eixo. O teólogo Agostinho, um pai da igreja, que dizia que o milagre não é necessariamente a operação do sobrenatural, do impossível. Mas ele, às vezes, é só a manifestação daquela lógica, daquela perspectiva que nos era desconhecida, que a gente não estava conseguindo ver, sabe? Então, não é só porque o impossível não aconteceu que a gente não viveu o milagre. Às vezes tem coisas ocultas aos nossos olhos, coisas que a gente não consegue ver de outra perspectiva, e de repente Deus manda uma pessoa, de repente Deus dá um sinal, dá um sonho, e de repente você olha pela outra perspectiva e fala, milagre, como é que eu não vi isso antes? Como é que eu não achei isso? Isso é um milagre. E fato é que a comunidade cristã é a comunidade que testemunha de milagres que Deus faz na vida da igreja, que somos nós, porque os milagres são sinais do poder de Deus, sobretudo para corações e para aqueles corações mais incrédulos. Inclusive a igreja nasce num milagre, em Atos 2, no milagre de Pentecostes. O que está acontecendo quando Pedro começa a pregar? Tem pessoas, o texto diz, de todos os lugares, de vários idiomas, e de repente o Pedro começa a pregar, e o texto diz que as pessoas ouvem em sua língua materna. E a gente fala que ali é o nascimento da igreja, a expressão de um milagre. A gente não sabe mesmo se foi um dom de línguas, alguns acham isso, se foi um dom de escuta, porque as pessoas escutavam na língua materna, mas, para mim, o mais importante do que o fato mágico é que essas pessoas escutaram. O Lucas, o autor de Atos, escreve na língua materna. E eu fiquei pensando, o que é a língua materna? Senão a língua da intimidade, daquele bebê que nem sabe falar, mas escuta a voz da mãe e se sente seguro. Às vezes nem entende o que a palavra que a mãe pronuncia quer dizer, mas a língua materna é essa língua da intimidade, sabe? Que revela a nossa verdade íntima. Por isso o milagre de Pentecostes, para mim, não são esses fatos, independentemente deles terem acontecido, ou a manifestação de línguas, ou a escuta. Não é isso, mas são 3.000 pessoas ouvirem, por trás do discurso do Pedro, insuflado pelo Espírito, uma palavra que falava no mais íntimo do ser deles, uma palavra que parecia com a língua materna, a língua mais íntima, que tem um alcance tão profundo, que faz com que a gente converta mude a nossa jornada, transforme a nossa jornada. É isso que o Lucas está dizendo, independentemente dos fatos. E o milagre é se enraizar, sabe, nessa certeza de que Deus fala a nossa língua e nos abraça por essa língua materna todos os dias, todas as manhãs, quando a gente se levanta. Que Deus, Ele dá a quantidade de fé e de esperança possível para que a gente viva um dia de cada vez. Milagre é a gente entender que é uma maneira de estar vivo, que não cede à morte por conta da presença do Jesus ressurreto que a gente comemorou o mês passado, que está entre nós. Isso é milagre. Isso é milagre. E a igreja é essa comunidade de milagres. E eu falo isso com muito temor e com muita reverência, porque eu acho que tem um risco enorme da gente ficar banalizando milagres. Se a gente banaliza essa dimensão do milagre, o milagre deixa de ser milagre, vira mágica, vira qualquer outra coisa que não é um milagre de Deus. Porque milagre
está no campo do extraordinário de Deus, que atua no ordinário da nossa vida. E todas as vezes que Deus atua, independentemente da forma, é extraordinário, é sobrenatural. É sobrenatural. Eu acho que Deus guarda, inclusive, alguns momentos da nossa vida só para mostrar para a gente assim, olha, eu estou aqui. Eu estou aqui. A gente diz, Senhor, isso é coisa estranha, isso é coisa diferente, né? Então eu sempre peço para Deus, assim, alguns milagres. Eu peço, a gente ora por milagres. É muito difícil orar por uma pessoa, porque você está nessa região misteriosa da atuação de Deus. Mas assim, pedir por milagre, que seja a presença de Deus na sua vida. Pedir por um milagre pela obra, para que essa obra acabe. A obra que às vezes a gente fala assim banalmente, mas que tira a nossa paz. Essa semana, ou nessas últimas semanas, eu estava pedindo um sinal para Deus. Deus, a gente precisa chegar, e tem gente pedindo a uma solução. Faz um milagre aí, alguma coisa. Mas a gente às vezes está com o coração tão petrificado, assim, para essa região dos milagres, do sobrenatural, que as coisas vão acontecendo, e a gente continua pedindo pelo mesmo milagre que Deus já colocou em obra como resposta. E a gente não percebe que as coisas vão acontecendo, que Deus vai se manifestando. E eu não sei se é porque a gente coloca na nossa cabeça, já cria o tipo de milagre e o jeito como a gente quer que ele aconteça, e aí a gente não chama de milagre só porque não aconteceu do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Eu não sei. O fato é que, enfim, quando a gente se reúne como igreja, milagres acontecem. Milagres acontecem. Um milagre que não acontece só pontualmente, um milagre que acontece para alavancar a nossa jornada, para restaurar a nossa relação, a nossa vida. Um milagre que tem continuação de transformação. E aqui eu tenho um lado um pouco pentecostal, por mais incrível que pareça, ou se vocês querem dizer assim, pentecostal do jeito tradicional, um lado carismático. Um lado carismático. Algumas coisas, para mim, acontecem quando a gente se reúne. Algumas coisas que Deus faz com a gente reunido. Não importa onde, não importa se é no PG, não importa se é no encontro da melhor idade, não importa se é no encontro de amigos na casa, mas quando a gente se reúne como igreja, em nome de Jesus, partilhando o pão e falando dessa palavra, algumas coisas me parecem que Deus faz, sabe? Que logicamente Ele poderia fazer em outros lugares, poderia fazer enquanto eu estou na academia, se eu fosse para a academia, mas poderia fazer... Poderia fazer enquanto eu dirijo, poderia fazer enquanto eu leio um livro, mas que não, Ele deixa para fazer aqui, quando a gente se reúne. Esses milagres que a gente vivencia aqui. E eu não estou falando que é por isso que a gente tem que correr e vir para cá, porque a coisa só vai acontecer aqui. Não é isso que eu estou dizendo, mas é só para lembrar a gente de que alguma coisa acontece aqui sim. Acontece aqui sim. Não é só um show, não é só um rito, mas é a manifestação do próprio Espírito de Deus, do divino fazendo a sua obra em nós, para que a gente possa continuar fazendo os atos de Jesus, sabe? Através dessa união. Então a pergunta é: o que nos define como uma comunidade que desempenha a missão de Jesus? Quais são os nossos atos? Quais são os atos que apontam para aquilo que é essencial dos atos de Jesus? E essa resposta, pelo menos nesse texto, e para o dia de hoje, a gente vai continuar o mês falando sobre isso, é o pão sendo partido, a comunhão que a gente gera, o acolhimento do amor de Deus, a palavra que segue e continua sendo ensinada, e milagres que continuam sendo
testemunhados e operados pelo poder do Espírito de Deus. E minha oração é que pelo sopro do Espírito, aquele sopro de Atos 2, que levantou discípulos e discípulas de Jesus e estruturou a igreja de Jesus, continue a bater no nosso coração, para que a gente possa se dedicar no partir do pão, na pregação da palavra e, sobretudo, na operação dos milagres, seja onde for, em casa, aqui, no trabalho, mas sendo essa igreja de Jesus, porque isso vai continuar dizendo para a gente que a gente está no caminho certo. Isso pode ser uma régua para a gente, inclusive, dizer para a gente que a gente está no caminho certo. Eu sei que a igreja não é perfeita, às vezes os celulares tocam. A gente não é perfeito, a gente não é. A gente não está isento das nossas rugas, a gente não está isento de errar um com o outro, a gente não está isento de apresentar defeitos. Mas a igreja é algo tão importante para Jesus, é tão importante, que o Paulo fala que Deus a vê como uma igreja gloriosa, porque ela a vê transfigurada no Cristo. E quando Deus olha para a gente transfigurada no Cristo, a gente é visto sem mácula, sem mancha, irrepreensível e perfeito. É como se Deus já visse a gente para onde a gente pode chegar, com todo esse potencial. E cabe a gente, por esse sopro do Espírito, quando a gente se junta aqui ou em qualquer outro lugar, cumprir ou ser aquilo que nós já somos para Deus em Cristo. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e vamos juntos nessa caminhada.